Giro NBA. Stick to sports. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Stick to Sports. Hoje começamos mais na verdade, o nosso primeiro Esticação. Giro NBA, porque o outro, não sei se vai contar, o número 0. Esse é o número 1 do Giro NBA, pós-finais, pós-draft. E, por incrível que pareça, a gente ainda não sabe o MVP da temporada regular, né? A gente já vai iniciar 2025 e a gente não sabe se o James Harden ou o Giannis Antetokounmpo ganharam o MVP. Estou aqui hoje com o Luiz Fernando e o Henrique Matias, diretamente do Rio de Janeiro. Henrique, tudo bem com você? Fala, Rafael, ouvinte do Stick to Sport. Tudo bem? Hoje um clima aqui um pouquinho mais agradável no Rio de Janeiro, melhorando aqui da gripe, e vamos aí para poder falar dessa liga da desgraça aí que mudou os prêmios e matou os prêmios. Já acabou tudo, acabou a temporada, já passou o draft, ninguém sabe quem foi a porra do MVP, mas é isso aí. Luiz Fernando, fala comigo, amigo. Tudo bem? Fala pessoal do Stick, estamos aí para falar mais uma vez da NBA, dessa liga maravilhosa. Graças a gente não sabe o MVP, né? Não sabe os prêmios, mudou a ordem da premiação, não tá agradando a ninguém, mas em breve a gente vai falar um pouco do draft aí, da situação do Zion e principalmente da situação do Bol, que não foi nada negativo que ele passou hoje na mesa lá sentado. Verdade, amigo. São João do Nordeste, só alegria. Já tomei 2 doses de licor hoje. Eu não sei se vou almoçar, porque eu estou muito cheio de amendoim cozido. Estou muito feliz, amigos. E vamos partir para essa. Hoje vamos falar um pouco mais do draft, né, que rolou essa semana, mais especificamente anteontem, com os prospectos de loteria e alguns prospectos de primeiro round, segundo round. A gente vai passar também pelos times que melhor selecionaram os jogadores e talvez os que saíram perdendo, né, nessa escolha. E para iniciar, Rick, eu acho que a gente podia falar um pouco do seu Suns, porque eles roubaram a cena logo cedo com algumas movimentações estranhas. E por que não? Acho que você seria a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu não vou entrar porque não é meu local de fala. Então, Rick, por favor, explica pra gente o que foi que o Suns fez. Ó, Mas com qualquer calma. coisa que o Suns... Com calma, Explicar sem qualquer ficar coisa. nervoso. que o Suns faça é complicado, mas durante o dia ontem eu tentei ler algumas coisas no Twitter, tentei ver um pouco de fita, de tape dos caras que foram escolhidos pelo Suns. Eu acho que existem alguns fatores para a gente considerar. O primeiro é um fator histórico. O Suns não é uma franquia tradicional, não é uma franquia grande da NBA, não é uma franquia vencedora, mas é uma franquia bem tradicional e que desde que entrou em 68 na liga, sempre teve ideias diferentes, de pensar um pouco fora da casinha e tal, para poder competir com os mercados maiores. E era uma equipe que só tinha ficado no máximo 4 temporadas fora dos playoffs. Era uma equipe que em 41 temporadas tinha disputado os playoffs em 29 oportunidades. E agora vamos para 9 anos, 9 temporadas seguidas sem disputar os playoffs. A pior temporada da história da franquia. Menos de 20 vitórias pela primeira vez. Então o torcedor saiu da temporada esperando uma redenção, esperando o Zion Williamson, esperando algo que mudasse o rumo da franquia. Quando veio a loteria e a gente cai para sexto no draft, já foi uma porrada grande. Tipo, porra, até na pós-temporada a gente se lasca. Então, o draft ganhou um outro peso com o Suns precisando mudar alguma coisa. Tipo, fazer alguma coisa que surpreendesse a todo mundo para poder, porra, a gente se deu mal aqui, mas o time mudou o treinador. Mas alguns movimentos de ontem eu realmente não entendi. Eu não entendi a troca do TJ Warren. É um cara que precisava ser trocado, que não encaixa muito bem com o Ayton, mesmo que seja um bom pontuador.
Mas, pô, trocar ele e a escolha 31 por dinheiro, não vi muito sentido. Ainda que abra um espaço no orçamento do Suns, não vejo muito sentido. A gente não tem como pegar alvos importantes na Free Agents. E aí depois veio a troca da sexta escolha pelo site, mais a 11ª escolha, que também não concordei muito. O Saric é um jogador que eu até gosto, um cara que chuta bem de fora, que tem agilidade para marcar do 1 ao 4, que consegue bem acompanhar, mas ele com o Ayton vai ser um pouco complicado, e aí você abre mão de uma escolha top 6, não entendi muito bem. Falando propriamente sobre as escolhas, o Suns teve uma ideia clara, pegar jogadores próximos ao seu teto de desempenho. Ken Johnson na 11, um cara de North Carolina com um chute espetacular dos 3 pontos, 45% na temporada, um cara muito inteligente para se movimentar sem a bola, um cara que marca bem, versátil, tem uma envergadura ok. Então a ideia é casar ele com o Booker, porque aí ele joga sem a bola, se movimentando, e o Booker vai atrair atenção para marcação dupla, marcação tripla, e ele consegue ali. A ideia é que ele consiga matar a bola de fora para poder punir os rivais. Só que a grande questão é um cara de 23 anos, com um teto muito claro aonde ele pode chegar, e então você gastar uma escolha 11 depois de toda a temporada nele é algo que o torcedor não vai compreender. Depois o Suns voltou à primeira rodada, comprando a escolha 24, acho que do Philadelphia, se não me engano, para pegar o Ty Jerome, que é um armador que eu gosto, mas no mesmo estilo. Um cara que já tem 21 anos, que a gente já sabe mais ou menos aonde ele vai chegar. É um cara que chuta bem de fora também, é um cara que se movimenta muito bem, é um cara que faz a leitura das defesas rivais de maneira consegue ir lá dentro, e que também casa bem com o Booker, mas mesma coisa. Então acho que o que pega para o Suns é a gente está com o ano inteiro perdendo com derrotas humilhantes, chegamos a 19 vitórias na temporada, menos de 20 vitórias, para sair da noite do draft com Dario Saric e 2 role players que podem contribuir, mas são 2 reservas. Então não é que foi um draft ruim do ponto de vista dos caras serem ruins. Não. São bons jogadores que fazem sentido dentro da franquia, que podem encaixar muito bem no esquema do Monty Williams, mas não foi nada que mude o patamar do Suns, não foi nada que deixe o Suns próximo de voltar aos playoffs. Eu acho que com essas movimentações o Suns vai fazer uma temporada parecida. Vai fazer um jogo bom aqui e ali, pode jogar de maneira um pouco mais competitiva, perder com menos derrotas vergonhosas, mas vai continuar perdendo muito. Então acho que o principal fator que deixa o draft do Suns tão ruim e coloca o Suns como principal perdedor da noite do draft é isso. Uma temporada inteira de humilhações que poderia se transformar em Zion Williamson, em Ja Morant, acaba se transformando em 2 reservas que podem ser úteis, mas vão ser sempre 2 reservas para a franquia. Inclusive, isso era uma das coisas que eu estava aqui olhando durante a ordem do draft, né, na verdade. O quanto esse draft, na verdade, não foi tão ruim, digamos, em qualidade. É uma coisa que eu estava falando durante o mock, que a gente vê que tem muitos jogadores úteis para fim de loteria, para fim de primeiro round, no início do segundo, até longe no segundo round. Então, assim, mesmo o Suns, que como eu considerei o perdedor da noite do draft, eu acho que o Suns não se saiu mal em qualidade. O Suns se saiu mal, digamos, no lugar que ele escolheu essas pessoas. O Cameron Johnson em destaque, né? Que eu acho que realmente foi muito acima do que deveria. O Ty Jerome eu já gosto. O Ty Jerome, para mim, foi uma grande vitória do Suns. O Jerome pode ser, para mim, o Malcolm Brogdon dessa classe, né? O cara que chega com muita experiência, o cara que não tem muitos turnovers, o cara que sabe armar o jogo, chutar para 3 de uma maneira completa. Eu gostei muito dessa adição do Suns, apesar de preferir que ele tivesse mesmo essa sexta escolha, que deixasse o Dario Saric para lá, mas aí já é outra história. Vamos partir de cima, né? Eu queria saber de vocês, do Luiz principalmente, se ele concorda comigo que o Pelicans foi o principal vencedor da noite do draft, com o Zion, com o Didi, Brasil, mais uma vez entrando na NBA. Vai, enfim, Brasil! New Orleans Pelicans daqui em diante, Luiz. Olha, eu acho que o Pelicans saiu muito vencedor, né?
A presença do Zion, principalmente do Didi, é, para o futuro da franquia, o quinteto titular da franquia, é muito novo e tem muita variedade, né? De ataque, defesa. E eu creio que vai dar muito certo. Hoje eu estava vendo na ESPN ontem, né? Que já estão apostando que o Pelicans pode pegar playoff ainda nessa temporada. Mas eu não acredito que isso deve acontecer. Acredito que deve ficar entre décimo primeiro na conferência. Mas em assim, as escolhas, o jeito que a franquia se moldou, David Griffin vem trabalhando, foi surpreendente, né? Ele tirou praticamente o time da água pro vinho. Mudou completamente a franquia, que estava perdida, estava com o Anthony Davis pedindo troca, com o Holiday perdido, entendeu? Um futuro que a gente não sabia o que ia acontecer. Ele chegou mudando tudo, apostando em jogadores novatos e parece que a franquia vai se reerguer mais rápido do que a gente esperava. Eu esperava um Pelicans talvez ficasse igual o Brooklyn Nets com umas 6 temporadas fora de playoffs, mas a equipe parece que vai se reerguer muito mais rápido. E isso vem me agradando muito, né? E parece que vai ser uma equipe, praticamente vai ser aquela equipe subestimada. Me lembra muito, apesar do Zay, o Detroit Pistons, o jeito que a equipe vai jogar, o jeito que eles vão buscar o jogo. E me agradou muito o Pelicans durante o draft. E a escolha do Didi, eu não sei se ele vai conseguir jogar na D-League, né? Porque a expectativa é que ele jogue na D-League. Eu acho que ele consegue ainda um espaço no banco pela qualidade que ele tem. E talvez ele consiga os minutos durante a temporada, né? E ele vai destruir na D-League se ele for para lá. Ele já te mostrou naquele campeonato com a Nike que ele tem total com capacidade de conseguir uma vaga no quinteto titular, não. No banco para poder jogar durante a temporada. Talvez o Didi cresça mais rápido que o próprio Caboclo, pensando assim. Não, eu concordo de certa maneira. Eu acho que, principalmente o Didi, uma das coisas que eu mais gosto nele eu acho que é uma coisa que não tem como a gente medir em números. Eu acho que a mentalidade do Didi jogando parece que ele não tem medo de absolutamente nada. É um cara muito confiante. Quando a gente estava vendo ele durante esse jogo mesmo nos Estados Unidos, nossa, ele parecia que estava como se estivesse na NBB mesmo, sabe? Ele estava numa zona de conforto, assim, não é zona de conforto, digamos, ele estava muito confortável com toda aquela competição, porque, não sei, ele sabe que ele é um jogador profissional, eu acho que ele levou essa mentalidade para jogar lá nos Estados Unidos, eu acho que vai ajudar ele daqui em diante, sabe? E falando um pouco mais do Pelicans, velho, além do Zion Williamson, a gente tem aqui a troca com o Lakers para adquirir o Jackson Hayes, né, que é um center do Texas, um rim runner, um cara que é ainda muito magro, né, mas é um cara que demonstra um grande potencial em ser reboteiro, ser aquele cara de pivô mesmo, ou aquele cara de garrafão, só que um cara leve, um cara móvel. Gosto muito dessa adição. E mais importante ainda, para mim, eu acho que a adição do Alexander Walker junto ao Brooklyn Nets, e junto ao Atlanta, no caso, que para mim é um dos melhores jogadores do draft, para mim é um dos melhores shooting guards. Se não o melhor, não vou dizer o melhor, mas o que talvez tenha mais fit com esses times que jogam muito com muita movimentação sem bola. O Nico Alexander Walker é muito bom para jogar off-screen, chuta de três muito bem e tem um bom entendimento do jogo. Acho que esse time do Pelicans tem tudo para já ser daqueles favoritos do NBA League Pass. Eu, com certeza, vou estar com eles quase todas as noites. Sem dúvida o Pelicans vai ser um time dos mais procurados, até mesmo em televisão. Acho que a grade da ESPN vai vir com muitos jogos deles. Eu gostei muito da edição do Reyes. Eu vi muita gente criticando eles terem pego o Reyes nessa 8, porque é um cara que não chuta de fora, é um cara que não espaça muita quadra, mas eu gosto demais da defesa desse cara, da versatilidade defensiva dele, e eu acho que ter ele junto com o Zion vai botar esse time num patamar defensivo muito grande no frontcourt, e é um time que vai ser muito divertido de assistir, mesmo que não faça playoffs nos 2 primeiros anos. Vai ser um time que sempre vai ter alguma jogada explosiva e vai ser realmente algo a gente se acompanhar. O Didi a gente tem que esperar um pouco.
Se ele fizer uma Summer League especial, ele já vai subir um pouquinho dentro da hierarquia da franquia. Eu vi um pouco de gente falando que ele poderia jogar fora um tempo, 1 ano, 2 anos, mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que ele vai tentar pegar a vaga desde o começo, e é um cara que tem uma mentalidade que impressiona a gente viu em NBB, a gente viu em Liga das Américas, a gente viu no jogo contra os americanos como é que ele defende, como é que ele chuta com confiança. Exato. E é um tipo de jogador que os americanos gostam muito. Esse cara que consegue somar dos dois lados da quadra, sempre concentrado, sempre na dele. Eu acho que o Didi tem tudo para fazer uma história bem legal na NBA. O Zion, inclusive, é uma coisa que a gente estava lendo essa semana. Ele está tendo agora a oportunidade, dentro do Pelicans, de ter uma estrutura, de ter, digamos, peças, colegas de equipe, o pessoal da diretoria com mais incisividade. Ele está tendo a estrutura que o Anthony Davis nunca teve durante seu tempo em New Orleans. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de avaliar a franquia nesse sentido, porque ela mudou realmente, como o Luiz falou antes, ela mudou não só nas peças, mas mudou na mentalidade de como fazer suas decisões. E hoje o time tem como escolher como vai se reconstruir. Isso vai ser muito importante para a carreira do Zion. Não só ele, como do próprio Didi e qualquer outro jovem que esteja no New Orleans. Né? David Griffin. Eu acho que esse cara mudou o jeito como a gente tem que pensar no Pelicans. É um dos melhores GMs da liga, um cara sensacional, um cara que tu não vê ninguém reclamando que trabalhou com ele, pelo contrário. E o New Orleans é uma cidade que a gente sempre estranhou porque o Pelicans não conseguiu ser uma franquia divertida, não conseguiu ser uma franquia atrativa, porque New Orleans é uma cidade fantástica, todo mundo sabe, e na NFL tem o Saints, que é um dos times mais simpáticos da liga, e o Pelicans não conseguia isso, não conseguia atrair atenção, e eu acho que o Zion chega para mudar tudo isso, e até muita gente falou sobre como ele poderia voltar para Duke, como ele não estava feliz, e a gente viu quando ele foi escolhido a emoção dele, e é um cara que sempre trabalhou duro, que jogou com o Moreno no high school, que jogou com o Barré no college, e sempre fez os companheiros de time crescer. Acho que o Zion tem tudo para fazer uma carreira absurda na liga, e desde o primeiro momento vai ser um cara que vai ser explosivo na liga. Concordo com isso tudo. Então, gente, eu falei de times que você é o queridinho do nosso League Pass, né? Isso caso eu tenha League Pass, eu não sei se eu vou ter o dinheiro para ter um League Pass, porque eu sou um trabalhador brasileiro e nós somos a classe que mais sofre. Alô, NBA. Stick to Sport. Alô, NBA, patrocina nós, hein? Fica aqui o lobby, tá? Para vocês continuarem, né? NBA Brasil, para que a gente possa continuar cobrindo esse esporte maravilhoso, né, na nossa terra querida, Brasil, agora com o Didi, né? Vamos cobrir o Didi, vamos cobrir o New Orleans, enfim. Gente, Memphis Grizzlies, com Ja Morant, com Brandon Clark, junto com um time que já tinha Jaren Jackson Jr. Quero saber de vocês agora. Esse time é um daqueles que não tá tendo aquela mídia toda, mas enfim, quando a gente olha para esse potencial, nossa, eu realmente... Olha, eu tô empolgado para esse time, hein? Eu acho que Memphis, em essência, a gente lembra o que era o Grit and Grind, a gente lembra como era defensivo aquele time, como era divertido aquele time, e para mim tá acontecendo tudo de novo. O Moran não era o meu segundo talento na classe, aliás, meu segundo talento na classe é o Zion, porque o Barré é meu primeiro, mas eu acho que ele casa perfeitamente com o Memphis, cara. As entrevistas desse cara, a mentalidade dele, ele escolhido e falando em entrevista com uma sobriedade absurda, tipo, acho que ele vai ser daqueles caras que vai chegar na liga para fazer chover desde o primeiro da temporada, e eu não duvido nada desse cara brigar com o Zion pelo Hulk da temporada, e aí bota ele em Memphis, que soube trabalhar o Conley tão bem, com o Jaren Jackson e o Brandon Clark, e aliás o Brandon Clark para mim é a grande questão desse draft, como ele caiu tanto, se não tem lesão, se não tem nada. Ele já tá perto do teto dele, é verdade, um upside pequeno, mas ele é um defensor fantástico, um cara técnico, um cara polido,
que não tem tanto arremesso de fora, mas isso é contornável. Eu acho que o Memphis fez um draft perfeito e tendo a cultura de basquete que criou nos últimos anos, ainda que não tenha sido campeã, eu acho que esse time vai competir desde o primeiro momento e vai ser sensacional de ver. Nossa, eu não tenho dúvida disso. Até porque a gente vê. Não, você falou do Brandon Clark. Só pra gente ter uma ideia, a gente lá no Stick to Sports, inclusive eu e o Rick, para fazer nosso mock, a gente colocou o Brandon Clark na 11ª escolha indo para Minnesota. Então ele cai aqui para Memphis na 21ª escolha, são 10 de diferença dentre eles. Vamos lá. P.J. Washington, Tyler Hero, Romeo Langford, Sekou Doumbouya, Chuma Okeke, que inclusive foi incrível ter saído na 16, é um cara muito bom, só que em todos os mocks ele estava entre a 30 e a 40, então daqui a pouco a gente chega no Okeke. Alexander Walker, Bitadze, Samanit, Feibel, e aí sim o Brandon Clark saindo para Memphis na 21ª, que na verdade era do Oklahoma City. O fit do Brandon Clark nesse Memphis, velho, com o Jaren Jackson podendo espaçar a quadra, o Brandon ficando mais por dentro, tendo o Ja Morant podendo fazer essa... armando pick and roll e tudo. Queria saber um pouco de vocês, qual é a chance desse Memphis pegar uma 8ª vaguinha do playoff, ou isso seria só eu me empolgando? Eu acho que é bem possível. É bem possível. Como o Rick falou, vai ser um time muito competitivo. Me lembro muito do Memphis antigo, com o Michael Conley, com Zach Randolph, Tony Allen. Vai ser um time bastante competitivo, acho possível. Mas como se trata do Oeste, vai ser bem difícil, vai ser uma luta bem corrida. E eu aposto, minha aposta mesmo vai ser que ele fique em 11º, em 10º ali, no máximo. Mas um time vai ser muito competitivo, vai ser daqueles times que você vai jogar e não vai ganhar de 20 pontos de diferença. Vai ser 5, jogo corrido até os últimos segundos. Igual foi esse Sacramento Kings essa temporada. Foi um time complicado de se vencer. E acho que o Memphis vai ser essa temporada. Um time encardido, daquele tipo enjoado você joga na conta. Você pode até vencer, mas vai ser enjoado. Vai te dar a derrota suada. Isso deve ser o Memphis dessa temporada. E se for pro playoffs, vai ser a mesma coisa. Vai ser um time muito difícil para quem terminar com a melhor campanha, se for em 8º. Vai ser uma franquia. É um time. Sei lá, mano. Esse time vai. O futuro de Memphis é muito bonito. A expectativa é muito grande. É um time que pode botar pra gente assistir no Big Pass. Principalmente ali contra o Pelicans. Vai ser um jogo muito bom. Contra o Hawks. Eu pararia pra assistir certamente. Eu largaria tudo pra assistir um jogo desse. Eu tô largando tudo já pra Summer League do mês que vem, imagina na NBA. Rafa, Oi. lembrando que a gente falou do Didi e Memphis tem o Caboclo, que assinou com eles um contrato legal, mudou o treinador, vamos ver como o Fisdale vai utilizar o Caboclo, mas o Caboclo finalmente deu o salto, tinha muito aquela questão de ele estar há 2 anos de estar pronto e tal, que era uma zoeira bem pesada lá nos Estados Unidos, mas ele finalmente conseguiu não ser um cara tão unidimensional, que ficava sempre parado do perímetro para chutar de 3, conseguiu botar a bola no chão, usar a envergadura incrível que ele tem, ir lá dentro, cravar na cabeça dos caras, bloquear muito bem. E se o Caboclo conseguir jogar com essa firmeza, ele vai ser um cara que pode até não ser titular, mas em momentos de fechar os jogos, por exemplo, ele pode acabar entrando porque é um cara com uma defesa muito sólida. O nosso Duran brasileiro é um craque de bola. Eu torço muito por ele, até porque essa temporada última, na verdade, né, essa segunda metade de temporada que ele fez, nossa, isso me iludiu de tal maneira que eu acho que ele pode ganhar um Most Improved Player aí para essa próxima temporada. Não queria falar nada não, mas talvez eu esteja muito empolgado com esse Memphis e já encomendando uma camisa do Ja Morant. Mas tudo bem, gente. Não liga para mim não, isso aqui é só empolgação mesmo. Atlanta Hawks. O Golden State Warriors da puberdade agora adicionou nesse draft o Cam Reddish, que caiu para a 10ª posição, como muita gente já esperava. E além do Cam Reddish, Henrique, o DeAndre Hunter, que também é um ótimo jogador, um 3&D perfeito para a NBA atual, campeão da NCAA, inclusive.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho do Atlanta Hawks como um dos possíveis ganhadores desse draft e também, por que não, o maior young core da NBA hoje. O Hawks, a gente colocou como uma troca estranha quando abriu mão do Doncic na última temporada, mas a cada dia faz mais sentido todas as decisões que o time toma. O Reddish é um cara que muita gente avaliou ele de uma maneira que eu acho que meio equivocada. Ele realmente não fez uma temporada importante em Duke, mas é muito complicado você desenvolver, você conseguir botar tudo para fora quando você joga do lado de dois fenômenos como Zion e RG Barré, cara. É algo que tem que ter uma cabeça muito firme para você conseguir trabalhar certo, para você conseguir trabalhar perfeitamente. E agora, indo para esse time, para jogar do lado do Trae Young, para jogar do lado do Huerter, para ter o Hunter, que é um cara que marca muito bem, como a gente viu contra o Culver na final do college. Então, acho que é um fit perfeito para um time que, como você falou, é a cópia do Golden State. Vai dar certo como o Golden State? Só o tempo, é difícil alguém repetir o sucesso do Golden State. Mas é um time que está fazendo tudo certinho, tem um treinador muito legal, e eu acho que o Hawks mudou o jeito como a NBA enxergou ele depois que o Budenholzer saiu. O Hawks já voltou a competir e agora eu tô curioso para ver esse time, porque o Hunter pode marcar pro Young e aí o Young vai ficar ainda mais livre para chutar de tudo que é canto, e a gente viu no final da temporada como ele saiu de não estar nem ali no top 3 para ameaçar o Doncic pelo Hulk do ano, e vai ser realmente sensacional acompanhar esse time. Não apenas o Hunter, como o próprio Cam Reddish. Ele é um bom defensor, pelo menos teoricamente, com braços enormes e um bom trabalho de pés na defesa. Eu acho que ele precisa, na verdade, pelo que ele mostrou em Duke, precisava estar um pouco mais ligado. Talvez a mentalidade está mais conectada ao jogo, porque todos os artifícios, toda a teoria da defesa ele tem, né? Então, o Hawks ainda pegou Bruno Fernando na 34, que para mim foi uma ótima aquisição, tão tarde, né? Eu esperava que o Bruno Fernando fosse sair um pouco depois da loteria. É um jogador muito forte, mas jogador muito forte, de muita força física e massa, só que isso não deixa ele pesado. O pivô de Maryland fez uma boa NCAA esse ano e entra nesse Atlanta como também uma força defensiva interior, né? E isso está me empolgando também. O Atlanta é um dos times que eu mais anseio para assistir esse ano. E aí, Luiz, fala um pouquinho do Atlanta pra gente. O Hawks vai ser uma. Como é que eu posso falar? É uma franquia mais jovem, mais promissora, né? Da NBA para a próxima temporada. E tá no meu time também para assistir os jogos deles. Como o Rick falou, o Trae Young vai ter muita liberdade para arremessar nessa temporada. Talvez ele evolua muito mais do que precisa. E o Hawks realmente esse é o aposto para poder pegar a vaga no playoff nessa temporada. Aí sim. Como é no leste, esse é o aposto. Acho plenamente possível conseguir pegar a vaga no playoff. E é um time que eu espero que do nada vai explodir. Eu acredito que quando chegar o momento, esse time vai explodir e vai brigar pelo título. A minha expectativa é saber quando. Pode ser na próxima temporada, pode ser daqui a uns 2, 3 temporadas. É um time muito bem encaixado, com um técnico muito bom, com GM que sabe muito bem trabalhar. Então, a expectativa minha é que daqui 2 a 3 temporadas o time exploda e brigue pelo título. Ou como for do nada, o Traião começa a meter vários pontos e briga pelo MVP. Uma expectativa pro Hawks é o título, é ser contender. E isso vai acontecer muito rápido. E para mim a recuperação do Hawks foi rápida e muito bem trabalhada. Talvez as melhores trabalhadas mais que o próprio Brooklyn Nets. Montou um time jovem, um time competitivo, um time muito talentoso.
e vai voltar a brigar pelas cabeças como era na época do Al Horford. Exatamente. E também a gente vê como o Atlanta foi ousado nas movimentações, né, de trocas e envolvendo jogadores jovens, inclusive na troca do Doncic, eu acho que foi uma troca muito corajosa, eu acho, envolver um jogador que já vinha de MVP no exterior, já tinha ganhado tudo no exterior, chegou na NBA quase como um Hall of Famer com 19 anos, e o cara, olha, não, eu vou trocar você por 2 jogadores de primeiro round e eu quero acumular talento para o futuro. Então, acho que assim, foi muito olhado de canto de olho na época, claro, inclusive por mim, de certa maneira, mas tem que admirar a coragem que o Atlanta teve para montar esse young core, para montar essas opções que ele tem também, que eles têm para poder se reerguer. É um dos times com mais capacidade e variedade para poder fazer essa reconstrução, tanto o Atlanta como o Clippers, como hoje o Brooklyn Nets. Eu falaria o Nova York, mas né, eu não vou falar Nova York. Chupa, Morozaki. Então vamos seguir, né, gente? Não, Nova York teve o R.J. Barrett, né? Eu acho que o draft do Nova York foi bom, como é raro a gente ver, né? Eu acho que eles não fizeram, na verdade, nada muito além do que era esperado, o que é bom. É bom que o Nova York siga o que já é esperado, para eles não fazerem nenhuma besteira. Nick, você que é eu o gostei fãzão muito do R.J. Barrett, do draft do... O Barrett era esperado, era só fazer o certo, pegar o melhor talento disponível. Como eu falei, para mim é o meu talento número 1 da classe, mas eu entendo os motivos que fazem ele sair em terceiro lugar. O Zion é um fenômeno absurdo, e o Moran mostrou uma mentalidade que em Memphis, na entrevista, nos workouts que ele fez lá, chama atenção. Então o Knicks fez o que tinha que fazer. Foi lá, selecionou o Barrett, pegou um cara com um skill set ofensivo incrível, um cara que finaliza próxima ao aro com as 2 mãos, trocando de direção, e que tem uma velocidade incrível, uma explosão incrível, que tem que ajustar um pouquinho o chute dele de fora. É um cara que às vezes se perde em que momento atirar do perímetro, em que momento ser agressivo, mas isso eu acho que é muito de ajuste do treinador trabalhar com ele ali e mostrar para ele o que ele tem que ajustar, o que ele precisa fazer. E ele vai ter uma liberdade muito grande para ser o principal pontuador desse time, para ser o cara desse time. E é uma responsabilidade também, mas é a chance. Porque se você explode em Nova York, você vira uma celebridade instantaneamente. E o Barrett tem a chance dele. É um cara que eu vejo um talento realmente incrível. E o Knicks acabou também pegando vamos lá, em qual pronúncia? O Ignaz Brazdeikis, alguma coisa assim. Eita, porra! Procura aí, que é um cara de Michigan, de Wolverines, que é um cara que eu gosto muito. Ele é canadense, apesar desse nome, mas ele é um cara de 2,1 metros, com um ala de 2,1 metros, que se movimenta muito bem, que chuta muito bem do perímetro, teve 40% de aproveitamento no college em 4 tentativas por partida. É um cara que eu acho que pode somar bastante num elenco tão limitado do Knicks, tão pobre mesmo, tão xoxo. E eu acho que foi um draft do Knicks que não entra nesse patamar de ousadia, de pensar fora, mas que no momento é muito bom para o Knicks ter feito certo. O Knicks é uma franquia que nos últimos 10 anos, 15 anos, ficou marcada por fazer a coisa errada. Então, começar fazendo certinho é um bom primeiro passo para voltar a ser respeitado. E a gente vê o Knicks com tanto de espaço que tem na folha salarial, e a gente não está vendo ninguém disposto a assinar com uma franquia que tem dinheiro e é de Nova York. É uma coisa assim que realmente é impressionante como o Knicks conseguiu chegar a esse patamar, porque é o maior mercado dos Estados Unidos, é o maior mercado da NBA, e o time não consegue atrair ninguém, cara. De Kemba Walker a Kevin Durant, ninguém a gente está vendo aí muito inclinado a negociar com o Knicks. Até o Nets está conseguindo pensar em Durant, pelo que se falou aí nos últimos dias, e o Knicks não consegue atrair ninguém estando em Nova York. É realmente impressionante. É bom pra gente olhar para outros mercados aí como maiores da NBA, né? Então, não é só Nova York, né, galera? Bora dar uma olhadinha aí para outros lugares. Nada contra, inclusive. Você falou do Braz Dix. Eu acho que esse segundo round, a gente vai chegar nele daqui a pouco, é um dos melhores segundo rounds de draft que a gente já teve em história recente.
eu estou empolgado com os atletas do segundo round e acho que muitos deles já vão chegar para impactar de início, né? E daqui a pouco eu falo deles. Diga, Luiz, você queria falar alguma coisa aí? Não, eu ia falar que o principal foco do New York é o mercado de agente livre, né? É tentar montar um time competitivo depois de muitos anos. Mas a expectativa é negra. Ninguém quer jogar lá. Nenhum rumor fortalece a chegada de um jogador top 5 da NBA. É incrível. Acho que a franquia devia postar uma campanha igual da Atlanta. Mas precisa crescer rápido, porque como é um mercado muito grande, precisa de times competitivos muito rápido, a franquia acaba submetendo a isso. E eu não sei como vai ser esse encaixe do Nikita com o Barrett, o RJ. Sei lá, o Knicks é um futuro obscuro. Você não sabe se vai dar certo, se ao mesmo tempo se vai dar errado. A gente não sabe, a gente tem que esperar para ver, porque tudo que em Nova York é como que a gente pode falar, é 8 ou 80. Pode dar certo e ao mesmo tempo dar muito errado. Exatamente. Inclusive o próprio Ntilikina, ele está sendo especulado para ser trocado, né? Então, depois de 2 anos junto com Nova York, já é um jogador que a torcida não está tendo muita paciência. Eu acho que o azar todo do Ntilikina foi justamente ter ido para Nova York, enquanto talvez em outra franquia ele pudesse desenvolver melhor, com mais calma, com pessoas que saibam realmente utilizar tal talento que ele tem. Por exemplo, eu lembro muito do Clippers com o Gilgeous-Alexander, né? Quando ele veio de um armador que subiu muito rápido nos rankings do draft do ano passado. Foi pro Clippers e fez uma temporada muito boa, inclusive sendo titular do time em jogo de playoff, jogando bem contra a Golden State. Eu acho que é uma comparação que talvez não seja tão fiel, mas também não está tão distante. Eu acho que o Frank Ntilikina, se ele tivesse em um time com maior foco no desenvolvimento, que saiba realmente desenvolver seus atletas, ele estaria em outra situação hoje. E muito disso passa também pelo draft desse ano, né? Eu queria saber quais vão ser os atletas que talvez sejam o desastre de uma franquia, mas seja o tesouro de outra. Eu estava pensando nisso justamente com o Kobe White no Bulls. Talvez os atletas que o Wizards escolheu, o Rui Hachimura e o Admiral Schofield. Queria saber de vocês quais atletas vocês estão com mais medo de que não desenvolva o potencial, porque caiu uma franquia que não está sabendo desenvolver os seus jovens. Eu diria facilmente qualquer um que fosse o Phoenix Suns, e acho que até por isso o Suns tentou pegar caras que estão muito perto do seu teto. Então o Johnson não tem muito o que trabalhar, o Jerome não tem muito o que trabalhar, eles vão ser aquilo ali. Então eu acho que vou passar pro PJ Washington, é um cara que eu gosto, não para sair na 12, mas é um cara que eu gosto, mas eu não tô vendo muito o Hornets. O Hornets recebeu um cara como o Malik Monk que não conseguiu fazer nada com ele. Então eu tenho um pouco de dúvida. O próprio Nduboia, que é um cara que eu acho muito talentoso, mas eu não sei se o Pistons atualmente tem sido esse time. E o Hachimura, para mim, o Wizards fez uma grande cagada, pra gente falar abertamente assim, porque o japonês é um cara que é talentoso, que desde que chegou no basquete num nível maior, ele tem sempre conseguido evoluir de maneira que ninguém esperava, mas você pegar ele na 9, só joga uma pressão absurda nas costas dele e não ajuda muito a franquia nesse sentido. Eu acho que o Wizards fez uma escolha muito arriscada e vai ter que trabalhar bem para poder dar certo. O Kobe White não é um armador que eu acho fantástico, não é um cara que eu sou muito fã, mas é um cara que tem talento, sem dúvidas, mas eu tenho muita dúvida de como vai ser esse encaixe dele com o Lavine, cara. São dois caras que apesar de terem alguns atributos físicos legais, não defendem do jeito que deveriam defender, é uma questão um pouco mais de mentalidade mesmo do que de atributos. Então eu acho que esses são as principais dúvidas, eu acho que eu tenho de desenvolvimento. O PJ Washington mesmo em Charlotte, eu acho que é um cara que tem tudo para dar certo, mas eu não sei se o Hornets vai saber o que fazer com ele. Concordo com isso também. Eu venho achando que o Hornets não sabe o que fazer há um bom tempo. Mas, por outro lado, tem alguns prospectos que eu já tenho um pouco mais de otimismo
quando eu paro para olhar. Infelizmente não é o caso do Tyler Hero no meu Miami Heat. Nada contra ele, mas penso que talvez não seja o melhor fit para o time, tão pouco para ele. Espero que me prove o contrário. Mas eu acho que o Alexander Walker no New Orleans pode ser esse jogador. Eu acho que o Thybulle em Filadélfia vai ser uma grande adição ao time que precisa ganhar agora. O Thybulle é um cara que defende maravilhosamente bem no perímetro, um dos caras também que tem um potencial enorme para crescer como uma força defensiva, né? E também sabe chutar de três. Ele sabe espaçar a quadra, digamos assim. Ele tem um aproveitamento honesto e é uma das coisas que o Philadelphia precisa para continuar propondo, digamos assim, para Embiid, para cima. Eles precisam diga. Ficou eu ruim, acho que posso pensando em falar? encaixe. Não. Pensando em encaixe perfeito, Lucas Samanit no Spurs, cara. Ele saiu alto, saiu além do que ele tinha que sair, mas eu acho que o Popovich assegurou o cara. É um cara que tem um protótipo de ser um cara muito, muito, muito bom na liga. O cara de 2,10 m que se movimenta como esse moleque se movimenta, que chuta de fora como esse cara chuta, e aí cai no lugar que melhor soube trabalhar os estrangeiros na história da NBA. Eu acho que é um encaixe perfeito e não tem essa pressão de dar certo agora. Ele vai entrando aos poucos. É um cara que no Barcelona não conseguiu mostrar muito do que ele podia, mas aí foi jogar na Eslovênia e jogou muito bem. É um cara que já foi MVP de campeonato europeu sub-18, foi campeão sub-18 com a Croácia. Eu estou bem, bem ansioso para ver o que o Popovich e toda a equipe do San Antonio consegue tirar do Samanit. E para a gente falar mais um vencedor, para mim, a gente tem que falar um pouquinho do Kevs, do Luiz. O Kevs fez algumas escolhas que foram contestadas, como o Garland, mas eu gostei demais por pensar no seu novo treinador, um treinador que foram buscar no college, e é um cara que sempre gostou de jogar com dois armadores agressivos, com dois armadores que gostam sempre de ter a bola, e aí ele pegar o Garland e o Kevin Porter Jr., tendo já o Sexton, que mesmo que seja trocado, faz muito sentido para mim. Eu acho que o Kevin, acho que deu algum clique na franquia, eu não sei exatamente o que foi, porque a gente não viu nenhuma mudança muito drástica no comando, mas deu algum clique que o Kevin começou a tomar decisões legais. O próprio Wingler, que é um cara meio que unidimensional na liga, é um cara que vai defender corretamente e arremessar de três, mas que tem muito valor isso na NBA atual. É um cara que chuta muito bem de fora, seja em movimento, seja depois do drible. Então acho que o Kevin fez algumas adições que não vão fazer o time competitivo agora, vai demorar um pouquinho ainda, mas que fazem o torcedor pensar, pô, a gente sabe o que tá fazendo, finalmente. Depois de muito tempo a gente sabe o que a gente tá querendo. Exatamente. E acho que o Kevin Porter sair na 30 foi um negócio absurdo. E o Luiz pode falar até melhor disso do que eu, mas é um cara que tem um talento para ser uma estrela. Acho que é algo muito cru ainda, mas eu vejo esse talento. Não sei se eu tô me deixando levar pela aparência do cara, mas enfim. Luiz, qual é essa expectativa pro seu time aí para essa próxima temporada? A expectativa minha começou bem melhor, né? Depois que trocou o gerente geral no Cleveland, a gente passou a apostar em promessas e pegar contratos ruins e em troca de escolhas de draft. E isso a gente mudou muito. A gente hoje tem uma perspectiva bem melhor do que antes, né? E se livrou de muito contrato ruim, muitos jogadores que estavam ali estavam sobrando. O Cover, por exemplo, que não estava fazendo aquela franquia que não ia brigar por nada. E a gente conseguiu as escolhas de draft, se livrar de salário. Isso foi muito bom, me deu uma perspectiva muito boa para Cleveland, porque Cleveland nessas situações, quando o LeBron sai, principalmente na primeira, foram muito obscuro, escolhas muito erradas, e primeira escolha de draft praticamente 3 vezes, e a gente não conseguiu nenhum jogador desse virar alguém. E essa temporada, depois da saída dele, eu tive a perspectiva de melhora. E muita gente aposta que o Sexton vai ser trocado. Eu, principalmente, acho que não vai ser trocado, porque a franquia apostou nele durante a temporada, deu muito minuto para ele jogar e ele se mostrou
muito bem, apesar de parecer muito com o Westbrook, né, que o pessoal compara. Mas ele fez muito boa a temporada. Acho que a franquia não tem motivo nenhum para trocar ele. E ele deve ficar por aqui, deve jogar ele e o Garland junto. Acredito que os dois devem ser os armadores titulares da franquia. A minha perspectiva é que o Cleveland, como você falou, vai levar tempo, mas é que em breve a gente volta a brigar pro playoff, brigar por título, porque a gente está no sentido certo. Pela primeira vez eu vejo a franquia ir pro sentido certo, sem apostar em contrato ruim, sem dar all-in do nada. E isso me deixa muito feliz, entendeu? O time sendo montado pela primeira vez. Porque tem muitos anos que o Cleveland não monta um time. É só no all-in e na força do LeBron James. E agora com essa perspectiva de crescimento, eu acho que a gente vai conseguir em breve voltar para os playoffs, sim. Massa. Eu também tendo a acreditar um pouco nisso. Eu acho que as últimas mudanças do Cavs na diretoria, não sei o que foi aconteceu, eles vêm fazendo algumas adições interessantes, umas movimentações boas. Quem sabe, né, daqui pro futuro. Então, tirando os Spurs, que eu acho que talvez se eles, sei lá, me mandassem um e-mail e falassem, Rafael, você tá draftado pro próximo ano, eu acho que até nisso eu acreditaria, eu acho que eu iria virar um ótimo jogador, né? Eles podem draftar uma pedra e eu vou achar que essa pedra vai jogar pra caralho. Tirando os Spurs, eu acho que o Sixers, como eu já tinha falado com o Fible, e as outras adições que eles tiveram, e também o LA Clippers, o Clippers trouxe o Kabengele de Florida State, que é um grande defensor e também um motor imenso pro ataque. Trouxeram também deixa eu ver aqui, esqueci o nome dele agora, o Terrence Mann, também de Florida State, que eu acho que o Florida State é um time também que parece muito com o Clippers em questão de mentalidade, em questão de defesa, em questão de organização de ataque. Eu acho que eles continuam fazendo adições pequenas, porém muito inteligentes e que vão somar essa cultura do time, né, que o time está implantando agora. E o Bobo, hein, que caiu para o 44, é um dos tópicos que a gente tem que falar com um pouco mais de calma, porque para um cara que estava cotado para a loteria cair para 44, velho, eu fico pensando, é um cara que não é qualquer jogador, um jogador de 7.2, 7.3, que tem muita qualidade no arremesso, que é muito móvel, mas que tem essas questões físicas. Então, até que ponto essas questões físicas não devem ter atrapalhado ao ponto dele ter chegado a 44? E se não fosse o Nuggets, ele podia cair um pouco mais, né? Porque o Nuggets tem um pouco, desde o Michael Porter, essa questão de querer reabilitar. Então, outras franquias também, o que vocês acham que... Quem você acha que draftou legal também, além disso? E a questão do Bol, claro. Sobre o Bol, cara, é difícil falar sem ter acesso ao que as franquias tiveram, tipo de exame físico, de perspectiva de ganhar peso e de fortalecer fisicamente. Mas eu acho que demorou para alguém apostar. Eu entendo que as questões físicas limitem um primeiro round. Apesar de ser uma classe com bons talentos no segundo round, eu não consigo entender algumas equipes terem deixado um cara do talento do Bol passar. É um cara que, com a altura que tem, que é uma coisa assustadora, se movimenta como um ala, como um wing, e que arremessa de 3 com qualidade, que tem mid-range com qualidade. Eu acho que o Denver apostou alto, mas o Denver pode apostar alto. O Denver tem um time encaixado, tem um time com peças que são autossuficientes para o momento do Denver, e que se o Bol der errado, deu errado, e paciência. Se o Michael Porter Jr. der errado, deu errado. Então, você apostar no Bol e se der certo, se ele ganhar o peso que tem que ganhar, se ele aprender a atacar próxima sexta como ele precisa aprender, é um cara assustador. É um cara que pode ser algo que a gente nunca viu na liga. Porque é um cara que parece o Kevin Durant correndo, parece o Kevin Durant arremessando, com uma altura ainda maior. O Golden State, a gente tem que falar, é uma franquia impressionante. Esses caras é algo assustador, como eles continuam tomando decisões corretas. O Poole saiu um pouquinho alto na 28, mas é um cara que faz muito sentido pro Golden State, que não vai ter Klay Thompson na temporada. É um shooting guard defensivamente muito bom, que tem uma porcentagem do perímetro muito boa, que encaixa muito bem com o Stephen Curry.
E aí vem a grande questão do Golden State para mim, que é pegar o Eric Pascal na 41. É um cara que eu entendo um pouco da limitação da envergadura, um pouco da idade, mas é um cara muito bom, um cara pronto para jogar na NBA e que vai aprender com o Draymond Green. Eu acho que o Golden State, eu posso quebrar a cara feio, mas eu acho que o Golden State acabou de draftar um All-Star. O Pascal é um cara sensacional, chuta de fora com uma qualidade incrível, defende com uma qualidade incrível, tem uma movimentação lateral muito boa e vai ser entrar no time perfeito para ele, no encaixe perfeito para jogar nesse small ball, com ele sendo o cara que vai facilitar o jogo do Curry, que vai facilitar o jogo do Klay Thompson. Então o Golden State é realmente impressionante como ele toma decisões corretas, como uma franquia que sabe o que faz, que consegue sempre se renovar. E a gente, para terminar, falar um pouquinho do Nasir Little, que caiu para 25 para o Portland. O Portland precisava somar um reserva que pontuasse um pouquinho melhor do que o Little, e essa é uma questão que eu levei em consideração. Mas eu acho que foi uma escolha, uma decisão de aposta muito boa pelo que o Little pode se tornar. A temporada dele não foi o que a gente esperava em North Carolina, mas é um cara que marca com uma qualidade assustadora muito pela mentalidade. É um cara que sempre pensa no time, é um cara que tem uma consciência de espaço realmente espetacular para roubar a bola, para bloquear uma linha de passe. E aí, pensando que o Amino, que é um cara muito mais limitado em QI defensivo, em leitura defensiva, conseguiu se transformar numa peça importante para o Blazers, o Little é uma aposta muito interessante. É outro cara que eu posso quebrar a cara feio, mas que se conseguir somar um pouquinho ao seu jogo de chute de fora, se conseguir ser um pouquinho mais inteligente no ataque, vai ser no mínimo um defensor para entrar em primeiro time de defesa, para ser um cara desses que marcam era na liga pelo fator defensivo. Fisicamente ele é assustador. Gostei das hot takes aí. Um All-Star selecionado na 41, massa, gosto disso. Mas eu tenho a minha também, porque eu acho que um dos, se não o maior estilo do draft, foi do, pasmem, Los Angeles Lakers na 46, escolhendo Taylor Tucker. Que por algum milagre, não sei se foi a altura, não sei que porra foi. Ele caiu para 46, sendo um cara que, muito jovem ainda, tem 6'4" de altura, só que tem uma envergadura praticamente do mesmo tamanho do Goga Habitats, tem um braço enorme, quase toca no chão. E ele consegue defender, acho que todas as posições, porque ele também tem uma certa impulsão, braços longos, é um cara móvel, é um cara cru ainda, claro, mas que já tem um bom arremesso de 3, já tem uma boa capacidade. 18 anos, né? Nossa, ele chega em uma capacidade... Não tem como ser cru com 18 anos. Exatamente, então é uma baita de uma aposta boa. Agora, não sei até que ponto ele vai conseguir se desenvolver no time do Lakers, né, que tem claras ambições diferentes da desenvolvimento do Taylor ou de outros rookies que sejam. Não, sim, mas até que ponto o Lakers pode ter pensado, porra, esse cara não encaixa com a gente, mas é um cara de 18 anos que era cotado para sair no primeiro round. Ele pode virar um ativo de troca daqui a um tempo. É um cara muito talentoso. Nossa, fiquei muito feliz com essa adição e acho que inclusive ele pode ser esse cara de vez em quando. Eu venho visto isso. A depender da Summer League que ele faça, eu acho que o Lakers pode utilizar sim, pode ganhar minutos sim. Porque, inclusive do jeito que eles estão planejando montar esse time, creio que o cap vai acabar alguma hora, então pode ser que o banco fique que nem o Golden State ficou nessa final, digamos assim, fica um pouco mais minúsculo. Então ele pode ganhar minutos, quem sabe. E a gente tem que pensar que tudo no Lakers hoje passa pelo LeBron. E que se o LeBron deu aval para draftar, pode ser um sinal importante de que ele enxerga alguma coisa ali. Porque qualquer franquia que tenha LeBron James vai sempre passar por ele e não tem muito como a gente falar, é refém do LeBron. É refém do LeBron, mas é uma decisão que você toma. Você vai ficar refém do cara que é o melhor jogador do mundo e vamos ver como é que vai se desenvolver isso aí. Exatamente. Então, e falando assim do refém do LeBron James, teve um jogador, não vou lembrar o nome dele, na segunda rodada, que é agenciado por ele, ou seja, vai ter 3 jogadores agenciados por mesma pessoa
jogando junto. Isso pra mim é muito esquisito, mas ao mesmo tempo. Clutch Sports É. vai do mundo. Vai, daqui a pouco o Los Angeles Lakers vai virar. Todo mundo vai estar jogando da Clutch lá, jogando na franquia. Vai virar balcão. Brincando aqui. Quem sabe? Eu não sei se é muito brincadeira, não. Isso é quase um fato. Rafa, só pra Não terminar, subestimem o Rich Paul. Oi. o que tu achou do Sacramento apostando no Kyle Guy? Não, eu achei interessantíssimo como o Kyle Guy sobrou para... Não, perdão, 55. Eu achei que o Kyle Guy tinha sido undrafted, né? Não, ele na verdade sobrou para 55 e eu acho que foi interessante, porque é um dos caras que tem basicamente um dos melhores arremessos de três de toda a classe. Não sei o que ele pode oferecer além disso, né? A gente viu durante a NCAA que ele primeiro, em um jogo ele bateu o recorde de cestas feitas, no outro ele bateu o recorde de cestas erradas. Então, assim, a gente vai analisar o Kyle Guy a partir, digamos assim, do quanto ele estiver bem realmente nesses arremessos. Eu acho que ele não tem uma outra, um outro atributo tão apelativo quanto esse. Mas eu acho que sim, na escolha 55 foi uma boa aposta, e eu acho que ele pode somar também logo de imediato, a depender do que aconteça nessa Summer League. Eu acho que qualquer jogador que arremesse de 3 pode somar de imediato na NBA, é basicamente isso. Concordo. E pra finalizar, gente, Taco Fall no Boston, e aí? Cara, eu acho que não gastando uma escolha, o Boston faz uma aposta interessante para a Summer League. É um cara que é limitado em muita coisa, mas que tem um tamanho assustador. Se ele conseguisse trabalhar um pouquinho esse jogo de pés para virar no mínimo ali um reboteiro impressionante, um cara que ia somar 10 rebotes por jogo sempre, eu acho que já tem alguma utilidade. E puxando sardinha para o meu Phoenix Suns, só para um último comentário, o Phoenix assinou por 4 temporadas com o Jalen Leclerc, que é um cara que era recruta de 4 estrelas no high school e ia jogar em NC State, mas por algum motivo não fez o college, e isso já ficou treinando, e assinou por Suns com 4 anos, com 2 anos garantido. Ele é meio chamado de Baby Westbrook pela explosão que tem, pela agressividade que tem. Vamos ver o que o Suns pensa para ele, que não é muito comum assinar por 4 temporadas com um cara que não foi draftado. Eu achei incrível, e ainda mais vindo do Phoenix Suns, eu tenho todos os motivos do mundo para desconfiar, mas na dúvida eu vou assistir um pouco de vídeo sobre esse menino, porque eu nunca não ouvi falar, na verdade. Mas vamos ver, né? Se você tá falando, eu confio, porque você é o dono da porra toda, Henrique Matias. O único vídeo que eu tinha visto dele era... Taco que eu conheço é o Taco Hall, parece que é as empresas de taco dos Estados Unidos. Com esse, o único vídeo do Leclerc que eu tinha visto era do Zion enterrando na cabeça dele, o que não é muito difícil, que o Zion enterra na cabeça de qualquer um, mas vamos ver o que o Sancho vai querer com ele aí. Então, galera, vocês têm uma última mensagem para dar para os nossos ouvintes nesse primeiro Giro NBA do nosso Stick to Sports. É o Giromba. Aí é você que tá dizendo. Agradecer a todo mundo aí que está sempre prestigiando o Stick nessa primeira temporada que a gente cobriu completa. Acho que a próxima temporada tem histórias interessantíssimas. O Lakers com o Anthony Davis recuperando a força da franquia. Vamos ver até que ponto vai. A decisão do Kawhi afetando completamente a NBA, já que sem Klay Thompson e Durant, o Kawhi voltando para Toronto deixa Toronto na frente para o bicampeonato. Então tem muita coisa interessante para a gente acompanhar durante a temporada. E sempre lembrando, NBA, patrocina nós, manda aquele League Pass aí. Na humildade, grandão, sem medo, NBA Brasil, estamos chegando aí a 2.000 followers, daqui a uma semaninha, se pá, bora nessa, League Pass pra gente, viu? Abraço a todos, um bom São João a todos os nordestinos e também aos não nordestinos e nordestinas, porque eu não sei... Aqui é festa junina, mas tá de boa também. Tudo bem, uma boa festa junina a todos que não se encontrem no Nordeste e também, especialmente, aos meus conterrâneos. Comam muito amendoim, bolo de milho, licor de genipapo e todas as coisas maravilhosas que a festa junina nos dá. E Tyler Hero vai
ser o novo All-Star da NBA em 2 ou 3 anos. Luiz, Palavras duras pra você isso aí, cara. nem eu Eu sei que acredito. você odeia o Hero, então vamos ver. Não, eu gosto do Rio, cara. Eu gosto. Abraço. Bom, acho que foi um bom podcast. A expectativa para a próxima temporada da NBA é muito grande. Mas a temporada mais equilibrada que eu vou acompanhar. Esse mercado de agente livre vai afetar muito a liga. Vamos ver qual é o movimento de cada jogador. Eu acho que o Kawhi fica, que o Kevin Durant deve fazer que assinar e ser trocado. O Klay Thompson acho que vai para outro lugar. Mas isso é um assunto para outro podcast. Quando isso tudo acontecer, por conta é só especulação, mas vai ser uma temporada muito agitada. Acho que vai ser uma mais equilibrada que a gente já viu. E a NBA progride para isso, né? Que a gente vai ver uma liga muito mais imprevisível daqui para frente. Então, beleza, galera. Foi ótimo. E eu mando um abraço a todos os que aguentaram esse podcast até agora. Em breve nós lançaremos o segundo NBA. Oi. Só uma mensagem pra terminar, se puder, rapidinho. Manda. Pau no seu cu, Murozaki. Calma, gente. Calma, mijão. Um abraço a todos os ouvintes e até a próxima, galera. Fique com a vinheta produzida por Pedro Reinert, que já deve estar tocando nesse exato momento. Abraço. Giro NBA. Stick to sports. Galera, terminou. Esticação.